Fala pessoal, tudo bem? Raniel Campos aqui, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Hoje falando sobre um tema bem simples, mas eu considero muito importante, que é a autodidática bíblica. O que isso quer dizer? Eu quero que você imagine agora, por um momento, que você está no ensino médio novamente. E você no ensino médio agora, você acabou de pegar um livro de física. Para muitas pessoas, pode ser um processo relativamente fácil encarar um livro de física e entender a matéria. Para a imensa maioria, não. Para a maioria das pessoas, para que você possa aprender e se desenvolver numa área, você precisa ser orientado. Você precisa que alguém pegue você pela mão e guie você, ensine você. Muitas vezes, nesse processo, principalmente acho que no processo de física e outras ciências também, tem coisas que fazem sentido na sua mente, mas na prática aquilo ali está errado. E muitas vezes você acaba falhando por conta disso. Você tem a percepção de que o que você está fazendo é certo, que a fórmula que você está seguindo faz sentido, mas na realidade, não. Ela não vai gerar o resultado que deveria ser gerado. É engraçado porque quando a gente pensa em qualquer ciência, em qualquer campo de conhecimento, é muito fácil a gente conseguir entender que nós precisamos de orientação para entender e para compreender alguma coisa. Mas quando chegamos na escritura, o imaginário popular é de que todas as pessoas são autodidatas, de que qualquer um pode ler e entender aquilo ali perfeitamente. Hoje, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre por que nós não tratamos a Escritura Sagrada como um texto que também é necessário que haja alguém para nos orientar, alguém para nos ensinar. Existe, quando eu falo isso, muitas vezes pessoas numa postura um pouco defensiva vão falar, não, mas o Espírito Santo, ele ensina, não sei o quê. E eu entendo que haja esse desejo, essa sede que não há uma orientação do alto. Mas não podemos esquecer que estamos falando de uma área da ciência. Estamos falando de um material que está inserido na história, que tem muitas informações que nos são dadas através do conhecimento, através de livros, através de professores, e que não vai ser te revelado de maneira mágica. Você vai precisar parar, sentar a bunda na cadeira e estudar, e gastar tempo com o texto, e não só gastar tempo com o texto, como se você pudesse pegar aquilo ali e pronto, entende perfeitamente. Não, ser orientado por pessoas, ouvir, estar disposto a passar pelo processo de entender de outras pessoas aquilo que você está lendo. E isso para nós é muito difícil hoje. Nós temos uma dificuldade em enxergar isso. E o meu apelo nesse vídeo aqui é que você pense um pouco sobre isso. E eu quero te mostrar como isso é claro. Hoje, se você entra no Instagram, a primeira coisa que eu percebo é que as pessoas falam assim, me prova na Bíblia. Me prova na Bíblia que isso aqui é verdade. E, gente, já é marca da história da igreja que pessoas utilizam a mesma escritura para provar coisas que são contraditórias. E aí, o que está certo quando a gente se encontra numa situação dessa? O que acontece quando duas pessoas conseguem provar, através de textos bíblicos, que o seu pensamento é correto? Pessoas, uma tradição, um caminho que já foi trilhado, fala, isso aqui é o correto. Ainda que você encontre isso aqui na Bíblia, não é assim que você deveria ver isso. É como eu citei anteriormente o exemplo da física. Você pode estar fazendo uma fórmula que na sua cabeça faz muito sentido, só que o teu professor, ele está te orientando. Não, por tudo aquilo que eu já passei na sua frente, por tudo aquilo que eu já conheço, eu estou te dizendo que, ainda que pareça fazer sentido, lá na frente, no final da tua equação, no final da sua conta, ela vai dar errado. Faça dessa maneira. Pode parecer contra-intuitivo, só que é dessa maneira que você deveria entender isso. Então, olha como é que isso é importante, olha como é que nós deveríamos aplicar isso no nosso dia a dia. Porque assim, gente, quando eu falo isso de multi-interpretações, de multi-pensamentos, isso não é algo focado só na Bíblia. Essas discussões teóricas, elas acontecem em todo lugar. Eu peguei aqui, só para dar um exemplo bobo, mas, por exemplo, gramática. Eu separei aqui 2 livros de gramática de 2 autores diferentes. É muito curioso, porque eu vou falar agora de algo que eu estou me aprofundando um pouco mais, né, que é a parte de letras, de português, de gramática, que faz parte da minha habilitação junto com o grego, que discussões como, por exemplo, o que é um morfema? Existe uma série de discussões sobre o que deveria ser considerado um morfema e o que não é um morfema. Mudanças categoriais, por exemplo, na língua portuguesa. Pessoas que vão ter percepções completamente diferentes desse mesmo tema.
Linguística, aquisição de linguagem. Então, vários teóricos, eles começam a partir de pressupostos diferentes para falar de um mesmo assunto. E dentro da academia, acontece uma grande discussão sobre quem é que está certo, o que faz mais sentido. E a partir daí, linhas teóricas vão sendo criadas. Claro que uma delas, né, dessas linhas, algumas elas vão ter um pouco mais de predominância. E aí vão ser mais conhecidas. Por exemplo, numa faculdade de letras, você vai perceber que a linha gerativista ela vai ser muito mais forte quando você for estudar, por exemplo, áreas como a linguística, etc. Então, eu queria que você pensasse nisso para que quando você lesse a escritura e achasse que é simples assim, você pega o texto como se fosse um autodidata, ó, aqui, ó, tá escrito aqui, ó, pronto, tá aqui a minha conclusão. Me prova na Bíblia. E aí vem alguém, pega um texto bíblico e lê pra você. Não é assim que funciona. Não é simples assim. Não, porque se fosse simples, nós não teríamos hoje tantos pensamentos contraditórios com base no mesmo texto. É problemático que haja várias perspectivas contraditórias dentro de um mesmo texto? Num primeiro momento, não, porque é normal que em várias áreas da ciência exista um pensamento diferente. Isso é normal, mas também é normal que dentre essas linhas haja uma predominância. E essa predominância ela vem de uma tradição de pessoas que começaram a construir aquilo ali e fizeram aquela linha de raciocínio ser predominante. Então, da próxima vez que você ouvir alguém com esse discurso tão simplista, me prova na Bíblia, a pessoa te traz o versículo e acabou a discussão. Não é assim que funciona. Trazendo para algo prático, por exemplo. Vamos trazer para o dia a dia prático do nosso, vamos colocar assim, do cristianismo. A gente tem algumas divergências que elas claramente não deveriam existir. Por exemplo, vamos colocar aí, o sábado. O sábado é uma questão que, para a imensa maioria das tradições, já foi resolvido. Protestantes, no geral, católicos e ortodoxos, entendem que o domingo é o dia do Senhor. Então, predominantemente, se entendeu com base numa tradição que o domingo é o dia do Senhor. Logo, não o sábado. O sábado como nós entendemos dia de sábado. Mas para grupos menores, o sábado continua sendo o dia a ser guardado. Ou seja, nós temos uma predominância de um pensamento, ao mesmo tempo que nós temos uma linha menor que entende da maneira, com base no mesmo material. É por isso que não basta estar na Bíblia, porque tem muita coisa que está na Bíblia. E é aquilo que eu falei, é a fórmula. Você acha que está fazendo sentido, mas na realidade lá na frente você não sabe que vai dar errado. Então é por isso que é preciso que haja um professor, um mestre, um caminho de pessoas que vão instruir você para que elas possam te dizer isso aqui faz sentido. Aqui há uma tradição por trás disso para que você possa chegar a essa conclusão. Senão, nós estamos numa tendência de emburrecer as pessoas. E hoje é comum isso. Eu entro no Instagram e as pessoas começam a falar, começam a discutir teologia, e você vê que a brincadeira, os comentários, eles são sempre bobos, desprezando, rindo. Me prova, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Muitas das nossas grandes tradições e dos nossos grandes dogmas, eles não são tão explícitos na Escritura quanto nós achamos que é. E eu quero que você pense nisso. Talvez enxergar a Bíblia de maneira não tão autodidática e um pouco mais de é necessário que alguém te instrua. Como nós vemos na Escritura. Como nós podemos perceber na própria Escritura. Nós temos, por exemplo, o próprio Filipe, que vai falar, conversando com um homem, explicando o texto de Isaías, esse homem ele vai falar para ele, como é que eu vou entender se não é quem me ensine? Então, repara como é que é importante isso. Eu queria que vocês talvez dessem um passo atrás, se colocassem numa posição de humildade e falassem, realmente, talvez eu precise que um Filipe me ensine. Talvez não é tão simples assim. Porque esse homem, ele tinha o livro de Isaías, só que ele não conseguia compreender. E foi necessário que Filipe o instruísse e explicasse tudo aquilo que estava escrito. Paulo, que é um homem genial, quando ele tem um encontro com Cristo, o que ele faz? Gasta 3 anos tentando entender aquilo ali. Sendo instruído, sendo ensinado. Então, por que será que você vai ser diferente? Então, talvez seja importante nós não enxergarmos a Escritura com essa facilidade toda que muitas vezes as pessoas não vão entender. Não é tão simples assim. Não é explicado num vídeo de 1 minuto. E eu queria que você pensasse nisso.